Fala aí, aqui é Rafael Ratier do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre aproximação por diferencial, beleza? Então bora lá. Olha esse gráfico aqui que bonito. Imagina que um maratonista, ele tem a sua posição variando conforme o tempo, segundo essa curva aqui laranja, tá? Então nesse tempo aqui ele está nessa posição, nesse tempo ele está nessa posição, nesse tempo ele está nessa, beleza? Então se a gente quisesse saber qual é a velocidade média desse maratonista em determinado intervalo de tempo, a gente toma um intervalo de tempo e vê o quanto que ele variou a posição. Na prática, a gente faz o seguinte, a gente divide o ΔS sobre ΔT e tá aí a velocidade média, beleza? O que a gente está fazendo é pegando a inclinação dessa reta secante ao gráfico aqui, tá? E o que acontece se eu pegar ΔTs menores? Vamos ver? Olha só, eu diminuí o ΔT agora. Ainda dá para eu calcular a velocidade média, mas está vendo que a minha velocidade média vai ficar cada vez um pouquinho mais apertada, porque o ΔS ficou menor e o ΔT também ficou menor? E se a gente diminuir mais ainda? Olha aqui o que acontece. Eu diminuí tanto, que no gráfico a minha reta deixou de ser secante. E ela virou uma reta tangente ao gráfico nesse ponto aqui, tá? Matematicamente, o que a gente fez foi o seguinte. A gente pegou a expressão da velocidade média, que era a variação da posição sobre a variação do tempo, e tendeu a variação de tempo a zero. Ou seja, eu não estou mais fazendo em intervalo de tempo, eu estou fazendo em um instante. Essa minha velocidade, galera, deixou de ser velocidade média e virou velocidade instantânea. Só que isso, galera, isso aqui é a definição de derivada. Então eu posso fazer com que a velocidade instantânea é a mesma coisa que a derivada da posição em relação ao tempo. E aí está aqui o limite aqui repetido e eu posso escrever derivadas dessa forma aqui. Onde que entra a mágica desse assunto? ds, dt podem ser aproximados por ΔS e ΔT se eles forem muito pequenininhos. Isso facilita a nossa vida em fazer algumas contas, beleza? Então vamos ver alguns exemplos onde a gente pode fazer aproximações desse tipo, tá? São dois exemplos, na verdade. Esse aqui eu tenho o seguinte, que um disco de ferro dilatou, ou seja, ele aqueceu, então ele ficou mais frio, resfriou, e aí ele mudou de área, a área dele mudou. E aí isso aqui foi o quanto essa área aumentou, tá? Então depois que ele dilatou, a sua área aumentou em 0,1 π metros quadrados. Essa variação é pequenininha, então eu posso supor que de repente uma aproximação por diferencial cabe aqui, tá? Aí eu quero saber o quanto que o seu raio variou se ele era antes igual a 1 metro. Bom, eu estou falando de área, beleza? A área aumentou. Uma primeira boa etapa aqui é escrever a expressão da área de um disco. É πr ao quadrado. Só que a área variou. E a área variou e o raio também. Então é uma boa ideia talvez eu derivar a área em relação ao raio. Derivando, eu tenho aqui meu dA dr, ou seja, a derivada da área em função do raio é igual a 2πr, beleza? Que aí eu derivei o r aqui, dei um peteleco 2 caiu multiplicando e perdeu uma unidade aqui, virou 2πr. Só que como a variação da área é muito pequenininha, eu posso aproximar isso pela variação que eu tive, a variação da área, sobre a variação do raio. E olha só, isso aqui foi o que o enunciado pediu. O enunciado quer o ΔR. Então eu vou pegar esses dois aqui e vou passar o ΔR para cá e o 2πr para cá. O que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, passando o ΔR para um lado e o 2πr para o outro, eu vou ter que meu ΔR, que é o que o enunciado pediu, é igual a ΔA sobre 2πr. Quem é ΔA? O ΔA é dado no enunciado, galera. Então é só pegar esse valor aqui e jogar aqui. Lembrando que isso é aproximado. Então eu vou ter aproximadamente 0,1 π metros quadrados sobre 2 vezes o π vezes 1. A unidade é metro, tá? Esse 1 é o raio de referência que o próprio enunciado deu. O metro vai cortar com o metro, então no final das contas a consistência dimensional está certa. O raio tem que sair em metro. Π vai cortar com π e aqui eu tenho 1. Então eu vou ter 0,1 dividido por 2. Tcharam, isso é aproximadamente 0,05 metros, tá? Então isso foi o quanto o raio variou aproximadamente depois que o disco dilatou e variou sua área em 0,1 π metros quadrados, tá? Lembrando que isso aqui é só uma aproximação, então dependendo da área das exatas que você tiver, isso não vale muito a pena de fazer, porque isso pode ser a diferença de um prédio cair ou não se você for de um engenheiro civil, beleza? Mas assim, para fins matemáticos, isso aqui é uma aproximação bem maneira, tá? E o outro exemplo que a gente pode fazer é esse aqui.
esse aqui até assusta mais um pouco, porque olha só, a questão pede para a gente calcular um valor aproximado para a raiz de 4,1 usando aproximação por diferenciais. Só que a questão não dá nem a função que a gente vai usar e nem a variação que a gente vai usar. Então a gente vai ter que ser sagaz, vamos ter que deduzir isso, tá? Olha só, eu tenho raiz de 4,1. Uma boa função que eu posso tentar usar aqui para aproximar por diferenciais é f de x é igual a raiz de x. Afinal, eu tenho raiz aqui também e aqui eu tenho raiz, tá? Então, se eu vou usar esse cara e eu vou aproximar por diferenciais, eu vou ter que derivar isso aqui em relação a x. Eu vou ter meu df dx é derivada de raiz de x. Derivada de raiz de x, como isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2, eu posso fazer o seguinte, eu dou um peteleco no 1 sobre 2, ele cai multiplicando, e multiplico por x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Meio menos 1 dá menos meio. E aí, para deixar isso aqui bonitinho, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x, tá? Esse menos faz com que o x vá para baixo e x elevado a 1 sobre 2 é raiz de x. Show! Só que, aproximando por diferenciais, isso aqui é aproximadamente ΔF sobre ΔX. E a gente vai partir agora daqui, desse pedacinho, tá? O que ele está querendo saber? Ele está querendo saber o valor aproximado de raiz de 4,1. Isso aqui é um valor para f de x. Então, eu vou ter que pegar dois valores, já que eu tenho um delta aqui. Eu posso fazer 1 sobre 2 raiz de x é igual a um f antes, eu vou chamar de fa, menos um f depois, sobre um x antes e um x depois. Como eu quero saber o 4,1, eu posso chamar o raiz de 4,1, eu posso chamar isso daqui de raiz de 4,1. E raiz de 4,1 acontece quando eu tenho x igual a 4,1. E aqui eu vou ter que escolher um valor que seja fácil para mim de usar. Porque, ó, eu tenho que escolher um valor próximo de 4, próximo de 4,1 e que seja mole de usar. Pô, eu sei o resultado de raiz de 4, né? Então eu vou usar x igual a 4. Se eu usar x igual a 4, eu coloco o 4 aqui embaixo e raiz de 4 é 2. Então já vou jogar o 2 aqui. E aí isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o x de referência, que é o 4, tá? Que foi o que a gente usou aqui. No final das contas, eu vou ter raiz de 4,1 menos 2 é igual a 4,1 menos 4 é 0,1. Esse 0,1 eu vou colocar aqui em cima. Então vai dar 0,1 sobre 2 vezes raiz de 4. 2 vezes raiz de 4 é 2 vezes 2. Então isso aqui vai dar 4. Raiz de 4,1 vai ser igual a... Isso aqui vai dar 0,025. E esse 2 eu passo para o lado, mais 2. Que é igual a 2,025. E tá aí, uma aproximação para 4,1, tá? Se você for usar a calculadora para ver se isso aí tá batendo, você vai ver que na calculadora isso dá 2,0248. Então é uma aproximação bem maneira. Deu pra gente usar a aproximação por diferenciais para calcular um valor mais ou menos próximo do que é o 4,1, tá? O raiz de 4,1. E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.